Olá, meus amigos, aqui quem fala é o Michael Oliveira e hoje eu vou fazer um talk show um pouco diferente, um talk show onde eu conversei com uma pessoa que eu tenho certeza que você já ouviu falar dela e eu vou contar um pouco da história de como eu cheguei até essa pessoa. Em 2011, eu estava em busca de algo diferente para a minha vida e eu fui para São Paulo, fiz um curso e nesse curso eu conheci um cara que estava ministrando esse curso lá. E no princípio ficou aquela coisa muito técnica, né? Eu conheci o técnico e ele era muito competente nessa questão técnica, mas a gente acabou ficando amigo, enfim, eu fiquei perturbando ele o tempo todo, ficava perguntando coisas, enfim, e abri um canal de contato com ele e ele foi muito solícito, me atendeu muito bem, sempre muito educado, tudo, e a gente acabou virando amigo, né? Depois a gente lançou um projeto juntos e tal. Só que esse cara, hoje eu tenho uma convivência com ele muito mais de amigo do que de parceiro de negócio, né? É muito bom estar fazendo negócios com ele, mas é muito bom tê-lo como amigo também. Eu aprendo muito com ele o tempo todo, ensino algumas coisas também, a gente troca muita experiência. Só que existe uma versão desse cara que você não conhece. Porque a gente só vê entrevista dele falando de coisa técnica, falando de dica, de estratégia, de marketing, disso, daquilo. E ele é muito mais do que isso. Ele é um ser humano incrível e é esse ser humano incrível que eu quero mostrar para você nesse talk show, que eu acho que é o maior que eu fiz até agora. Gravei essa entrevista no lugar onde ele fez o mastermind dele e é um lugar incrível, uma casa maravilhosa, você vai ver que realmente valeu a pena ter feito esse talk show lá. E essa pessoa é o Conrado Adolfo, que você já conhece, autor desse livro aqui, que sabidamente ajudou a mim e a outras milhares de pessoas a encontrar um caminho novo, a encontrar uma nova alternativa de vida, de trabalho, de profissão, enfim. Esse livro aqui me ajudou, o curso do Conrado me ajudou e me ajudou de várias maneiras. Bom, então com vocês, a minha entrevista com o Conrado Adolfo, o Conrado que você ainda não conhece. Bom, primeiramente queria agradecer ao Conrado, meu grande convidado de hoje, desse programa especial que a gente resolveu fazer. E, Conrado, obrigado pela honra. Imagina, eu que agradeço, Michael. De você realmente ceder esse espaço para... Eu sei que você está numa correria louca aqui, mas encontrar um momento de parar tudo e vamos gravar, eu sei que não é uma coisa fácil e obrigado mesmo, tá? Cara, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para você. Vão ser um pouco mais além do Conrado técnico, que todo mundo conhece, do Conrado do marketing digital, do Conrado... Porque nem todo mundo tem o privilégio de ser teu amigo mais próximo, né? Obrigado. E realmente para mim é uma honra fazer parte desse seleto grupo de amigos que você tem, que você realmente fez uma transformação muito grande na minha vida e por conta disso, retribuição, enfim, sei lá, eu gosto muito de você e a gente virou amigo de verdade. Então, sou um privilegiado por poder fazer esse tipo de entrevista, uma vez que são poucos entrevistadores que são seus amigos mesmo, né? Então eu quero ver se a gente faz uma coisa um pouco além do Conrado técnico que todo mundo conhece. Não, eu acho que a recíproca é verdadeira, Michael, porque quando a gente descobre pessoas especiais ao longo da nossa vida, a gente tem que valorizar, porque são poucas, né? Pessoa especial é esse encaixe muito perfeito da questão de valores, de pensamentos, então a recíproca é verdadeira. Legal, legal. Bom, eu separei algumas perguntas aqui para fazer para você, que eu acho que algumas até vão te surpreender, cara. Vamos lá. Eu consigo, né? Eu consigo. Surpreender o Conrado é difícil. Vamos lá. Cara, eu sei que você já quebrou em algum momento da sua vida, né? Você conta essa história, parte da história nos eventos, enfim, você sempre comenta sobre isso. Fala mais sobre isso, mas fala alguma coisa que o pessoal não conhece, alguma coisa que o pessoal não sabe ainda. A maior parte da história as pessoas não sabem, porque quando você fala, não, porque eu quebrei, tudo, é uma história que você passa um pouco rápido, até porque machuca um pouco, porque é aquela questão de você fazer as pazes com o passado, né? Talvez nem todo o passado ainda caia tão bem aqui dentro, porque o sentimento é resgatado, mas eu acho que tem um fato que as pessoas não sabem, que é um fato importante. Quando o cursinho que eu montei quebrou,
quando você quebra, ele não quebra do dia para a noite, ele vai quebrando, né? Quebrar é um gerúndio, é alguma coisa que vai acontecendo. E estava acontecendo há 6 meses, a gente já sabia que a gente estava quebrado, só que a gente estava tentando salvar o negócio, mas eu era muito novo, eu tinha 20 e poucos anos. E eu não tinha a mínima ideia de como que se salvava um negócio que chegou a ter 200 alunos, chegou a ser muito grande. Sim. E no dia que de fato a gente percebeu que não tinha mais jeito, que a gente não tinha aluno, a gente tinha aberto o ano, mas não tinha matrícula, porque o cursinho já estava sendo mal falado, porque a gente estava enrolado financeiramente, aí já atrasava salário, aquela história que empreendedor conhece de cor e salteado. Então, o que a gente fez? A gente não tinha dinheiro, eu não tinha dinheiro para pegar ônibus. Durante algum tempo, eu tinha que escolher se eu pegava o ônibus ou almoçava. Assim, não dava para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Não, foi bem pesado. E a gente tinha que fazer a mudança dos móveis de dentro da casa que a gente ocupava. E a gente não tinha dinheiro também, não tinha dinheiro para nada. O cursinho onde você alugou? Do cursinho, a casa que estava alugada para o cursinho. Então tinha cadeira, tinha quadro negro, tinha mesa, tinha secretária eletrônica, tinha um computador, que naquela época não tinha tantos computadores assim. Isso foi em 2000, quer dizer, a gente não tinha dinheiro para comprar também. Então a solução que a gente achou, e a gente tinha que também pagar os funcionários. A gente não tinha nada, nenhum dinheiro. E a gente fez a mudança do cursinho como? A gente pegou todos os móveis, era uma casa de 2 andares e tinha um quintal um pouco grande. A gente pegou todos os móveis, colocou no quintal, cadeira, empilhamos tudo. A gente fez a limpa no cursinho, levou tudo lá para baixo. Como se algum caminhão de mudança fosse encostar lá para levar. Só que não tinha o caminhão de mudança. A gente ligou para os funcionários, falou, olha, o cursinho quebrou, já estava numa situação muito difícil, só que a gente também não tem dinheiro para pagar, não tem nada, a gente não tem dinheiro para voltar para casa. Então, a gente colocou tudo que a gente tem aqui no quintal e algumas coisas de valor, outras nem tanto, então vem aqui e você leva o que você quiser levar, porque é a moeda que a gente tem para pagar. Então, os professores, os funcionários começaram a chegar. Sabe aquela coisa americana de vender venda de garagem, tudo? Venda de garagem. Sim. A pessoa ficar sentada numa cadeira e tudo em volta. Foi um pouco assim. Então, a gente ficou sentado e aí chegava um professor de conversar. E aí falava, vou levar algumas cadeiras. Aí ele chegava, colocava as cadeiras no carro, outro pegou a secretária eletrônica. E aquilo foi muito doído, porque eu comparo isso a cada móvel que saíram a um morrer aos poucos. A um morrer aos poucos. Eu lembro que eu vi uma amiga da minha mãe, quando eu era pequeno, morrendo de câncer, e aquilo me chocou muito. Eu era pequeno, eu li aquilo, fiquei consternado, e até hoje a cena está muito vívida na minha mente. E aquela cena do cursinho foi um pouco isso. Eu senti que o cursinho estava, eu junto com o cursinho, porque o empreendedor se mistura muito ao negócio, estava morrendo aos poucos. Aquela coisa doída, né? Não era a coisa instantânea, sim, mas doída, de sair uma cadeira e cada móvel tinha uma história. Sim, você lembra do período, o que você passou para comprar cada coisa daquela? Exatamente, então a secretária eletrônica, o quadro negro, a mesa, e eu lembrava de cada história que estava envolvido em cada um daqueles móveis, cada uma daquelas peças do cursinho, e alguém pegando e levando, alguém vinha, pegava e levava. Isso demorou 2 dias, e aí sobraram mais algumas coisas, mas aí era coisas pequenas, a gente conseguiu jogar no lixo, mas aí a gente conseguiu desocupar a casa. Mas durou 2 longos dias de uma morte lenta. Isso foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido, foi muito pesado isso para mim. Cara, fazendo uma analogia com isso que você viveu no passado não tão distante assim, porque isso não faz tanto tempo assim. Isso foi em 2000. 2000, sim. É relativamente próximo, né, do que a gente está vivendo hoje. Hoje você vive uma vida totalmente diferente daquilo. Mas hoje você é espelho para as pessoas, você é referência. E como que você lida com isso? De ser referência, você hoje é espelho e as pessoas se refletem em você, querem ser como Conrado Adolfo, querem ser esse cara de sucesso e tal. E mais adiante a gente vai até falar sobre o que é sucesso, mas só que espelho é feito de vidro, e vidro também quebra. Então, ao mesmo tempo que você é espelho, você acaba sendo vidraça. Como que você lida com isso, cara? Olha, é uma boa pergunta, porque, de fato, essa questão de ser a referência,
eu sou muito contra o processo de mitificação. Eu sempre falo para as pessoas, não mitifiquem nada, não me mitifiquem, não mitifiquem ninguém, porque quando você mitifica, você se considera abaixo. E todo mundo é igual, as pessoas são diferentes, mas as pessoas são iguais. E esse é o meu trabalho, né? Eu não nasci com nenhum dom, esse é o meu trabalho, eu estudo para isso. Mas o fato de ser referência, como eu lido com isso, eu procuro tomar muito cuidado com isso. Porque o mundo está tão difícil, as pessoas estão tão perdidas, tem tanta violência, tem tantas coisas que acontecem que te desnorteia, você não sabe mais para onde você vai, são coisas que tiram o seu prumo. E as pessoas terem referências é importante. Agora, o grande problema é, primeiro, quem são essas referências e o que os referenciados fazem com esse poder, porque é um poder. Eu procuro tomar muito cuidado com isso, porque uma palavra, quando eu dei aula em cursinho, 10 anos, eu era uma referência dos alunos, eu acho que isso me ensinou o poder que eu tinha junto às pessoas e com o cuidado que a gente tem que tomar com isso, muito cuidado, não usar esse poder de maneira leviana. Eu me lembro que um aluno chegou para mim um dia, um cara muito inteligente, e ele lia muito, ele que me indicou alguns livros que eu adoro, e ele chegou para mim e falou o seguinte: Conrado, eu vou fazer ciência da computação. Eu olhei para ele e falei: cara, você não tem nada a ver com ciência da computação. Você é um cara de humanas, você é um cara que lê, um cara que gosta de gente, de conversar. E aquilo entrou na mente dele, ele ficou pensando, e alguns anos depois, e ele passou em vários vestibulares, eu não perdi o contato com ele, e alguns anos depois eu encontrei com ele na rua, e eu falei: nossa, Leandro, e aí, cara? Ele falou: cara, eu fiz ciências humanas. Lembra aquela conversa que a gente teve? E eu não lembrava, nossa, que conversa, porque eram muitos alunos. E ele falou: sabe aquela conversa que a gente teve, que você falou para mim durante, assim, 40 segundos, 1 minuto, que você falou para mim que eu era muito mais ciências humanas, aquilo me abriu a cabeça, eu comecei a pensar, e aí porque ele estava fazendo ciência da computação por causa do pai dele. O pai dele queria que ele fizesse. Indicou, falou: não, você tem que fazer, é uma faculdade que você vai ganhar dinheiro e tal, é o futuro e tudo. E ele foi contra o pai dele, a favor do coração dele, que eu de alguma maneira tinha lido e tinha tocado. Sem querer, você acabou norteando o que virou a carreira, muito Exatamente. Sucesso, a vida desse cara. A vida dele. E aquilo me fez pensar muito bem, porque às vezes você fala alguma coisa, mas você não tem certeza daquilo, mas a força da tua palavra é tão grande, o impacto que você causa na pessoa é tão grande, que você tem que tomar muito cuidado com isso. Então, essa questão do espelho, para mim, cada vez mais eu tenho a percepção do cuidado que eu tenho que ter com o coração das pessoas. Muitas vezes elas colocam o coração delas nas minhas mãos, ou a mente delas, porque elas não sabem onde colocar. E isso é muito grave. Não grave, isso é muito... Direcionar bem a pessoa da maneira... Isso é muito grande, né? Isso é muito grande. Até porque se você direciona a pessoa para o caminho... Vamos supor, se você fosse um cara que estivesse pensando só no dinheiro das pessoas, você poderia jogar elas num buraco sem fundo. Isso. Não, nos produtos, né? Não. Ah, você não sabe o que você vai? Compre meu produto, exatamente, né? E isso não pode ser leviano. E as pessoas hoje que são referência, elas têm que ter essa percepção. Talvez o fato de eu ser um pouco mais velho que a média do mercado e ter passado por uma vida difícil, essa vida de lutar, me dê essa percepção. A questão de ser vidraça é verdade, porque quando você vira uma referência, você causa muito essa dicotomia de sentimentos de amor e ódio. As pessoas, que é o amor-ódio, né? As pessoas uma hora te amam, mas qualquer coisa que você fale, elas passam a te odiar e depois elas passam a te amar de novo. Tem um sentimento de amor-ódio com algumas pessoas que é também algo que você tem que lidar. E de repente vem uma crítica muito pesada, mas quando você direciona carinho para aquela pessoa, porque é disso que ela está precisando naquele momento, ela passa a te amar de novo. Existe um jogo de emoções na mente da pessoa que é muito intenso. As pessoas não sabem disso, mas é muito intenso. Uma dada hora é o amor, uma dada hora é o ódio. A variação é muito grande, principalmente as pessoas que são mais emocionais. Então, você tem que saber lidar com isso. Lidar com a crítica, muitas vezes, não é uma crítica, é um pedido de socorro. Então você tem que direcionar carinho para essa pessoa. Tentar se colocar no lugar dela, né? Acho que é o mais difícil de tudo, é você se colocar no lugar de uma pessoa que você não sabe o contexto que ela viveu
De Isso. alguma maneira encontrar uma resposta que satisfaça aquela pessoa. E tem uma frase aquelas frases de Facebook, né? que eu li uma vez, mas aquilo me fez pensar, que é: me ame quando eu menos mereço, porque pode ser a hora que eu mais preciso ser amada, ou amado, Genial, né? Pela pessoa. É. Porque é isso, a crítica não necessariamente é uma crítica, é uma agressão, é um pedido de socorro muitas vezes. Então você tem que direcionar carinho para a pessoa. Entendi. Cara, hoje você é visto por muita gente como uma espécie de super-herói, um cara assim que tem poderes mágicos de convencer as pessoas, de transformar vidas e tal. Mas todo super-herói tem um ponto fraco, ou tem um medo, né? O super-homem tem a Kryptonita, o Batman é um cara todo estranho lá e tal. Mas qual é o teu maior medo, cara? Quais são os teus medos? Enfim, você com certeza tem medo. Você é humano, carne e osso como eu, como todo mundo que está aqui assistindo a gente. Olha, um dos meus maiores medos é passar pelo mundo sem transformar as pessoas. Eu vejo que essa é a minha missão. A minha missão é de transformação. Eu descobri isso há algum tempo. Um dos meus maiores medos é isso, de passar pelo mundo como se não tivesse passado. E eu não sei se isso tem a ver com uma infância muito pobre que eu tive e me sentir um número, me sentir alguém que não fazia diferença. Talvez o meu maior medo e, ao mesmo tempo, minha maior motivação é não fazer a diferença, né? O maior medo é não fazer a diferença. Não transformar a vida das pessoas, não tornar a vida das pessoas melhor. Porque a vida das pessoas hoje, a maior parte das pessoas tem uma vida muito dura, muito ruim. A pessoa acorda. A gente não está nesse mundo para simplesmente acordar, trabalhar e dormir, acordar, trabalhar e dormir. Tem muito mais do que isso. Tem muito mais. O mundo é algo fascinante. Só que as pessoas não têm tempo para perceber isso, porque a vida é muito dura. Ela está ficando cada vez... Do Templo, eu esqueci o nome. O Preço do Amanhã. O Preço do Amanhã, que é um filme muito bacana. O teu tempo é algo muito... Acho que esse é um dos meus maiores medos. Um grande medo que eu tenho também é a percepção de que eu não construí algo mais sólido, mas não em questão de dinheiro. Transformar a vida das pessoas faz parte disso, mas me transformar faz parte disso também. Algo mais sólido para o Conrado. A questão da família, a questão de crescer como pessoa, a questão de olhar para o mundo com cada vez mais sabedoria. E sabedoria não é conhecimento. Eu acho que isso tem muitos pilares da felicidade, né? O trabalho, a família, você olhar para o outro com amor, né? Com não querer sugar tudo que ele tem de melhor, mas Sim. De contribuir para que... Servir ao outro e não se servir do outro, isso, né? Isso, muito legal isso. E eu vejo sempre que você coloca no final dos teus eventos, do 8Ps, enfim, todas as palestras, de transformar o mundo por meio da internet. A internet é só a ferramenta que a gente tem hoje, mas... Sim, exatamente. Se a gente analisar a frase, você quer transformar o mundo. E transformar o mundo é um a um, né? Acho que eu penso assim... Pessoa a pessoa. Um a um, Isso. Você vai mudando, moldando caráter e profissão também, em alguns casos, mas principalmente caráter, né? Mas seria isso. Eu nunca tinha pensado muito profundamente sobre isso, mas acho que essa pergunta me fez trazer um pouco isso, porque é isso, é o medo de não fazer a diferença, de não transformar a vida das pessoas, de não deixar um legado. A maior agonia do homem é a morte. A morte significa, acabou, né? É o fim, você teve o seu tempo e agora você não está mais aqui. E você transformar a vida das pessoas, talvez por isso eu tenha escrito um livro, talvez por isso eu gosto de deixar muitas ideias gravadas em vídeo, porque isso é o legado, isso é aquilo que você vai transformar as pessoas. Isso que você falou agora é muito profundo até. Faz a gente pensar no que a gente vai ter daqui para frente. Eu não tinha parado para pensar nisso, uma vez que eu faço vídeo o tempo todo. E isso é uma coisa que vai ficar como perene. Aqueles riscos na pedra que os caras das cavernas deixaram. Como madeira. Também, mas pensa o seguinte, os homens das cavernas deixaram um risco lá, desenharam um boi, a caçada e tal. Só que a gente está na era digital e o nosso risco na pedra hoje é os vídeos que a gente grava. Isso vai ficar por anos e anos.
Isso, e o risco na pedra hoje ele é muito tênue, ele desaparece, ou seja, você tem que fazer muitos riscos. Eu gosto muito dessa casa por causa dessa questão da madeira. A madeira é uma testemunha ocular da humanidade. Ela estava aqui antes de nós nos conhecermos como seres, como homens, ou como o ser humano, e vai continuar provavelmente muito tempo depois. Então, eu gosto muito da madeira porque ela é uma testemunha ocular da história da humanidade. E isso é perenidade. Isso é, de fato, você se perpetuar, né? Então, essa mistura da madeira com o tecnológico, da questão orgânica com a questão do descartável, né? A gente sempre tem que... A gente valoriza muito o descartável hoje, quando a gente tem que valorizar muito mais o orgânico, aquilo que não é descartável. Sim, sim. Quem não tem um 486 que jogou no lixo, né? Hoje é obsolescência programada, né? Sim. Então, Rápido a coisa acaba, né? daqui a pouco... talvez por isso eu goste de coisas que não são tão da moda. Então, quer dizer, o meu relógio é um relógio mais tradicional, às vezes eu me visto de maneiras mais tradicionais, porque é a perenidade, é algo que de fato vai perdurar. E por isso que eu gosto muito de madeira, por isso que eu gosto muito de coisas orgânicas, né? Não só... Por isso que eu falo que a internet é uma rede de pessoas. São pessoas, o ser humano está aqui. O descartável, em muito pouco tempo, ele vai sumir. Vai embora. E eu acho que você entrou nesse tema até por conta dessa casa. Agora eu entendi por que a gente veio para essa casa. Depois eu vou mostrar umas imagens para vocês da casa aqui, mas a casa tem muita madeira, uma casa que está do lado de uma floresta. No primeiro dia que eu cheguei aqui, tinha macaco de verdade, grande, e eles vinham comer do lado ali, então é uma coisa muito incrustada na natureza, assim, muito arraigado, muito bacana. Então hoje eu entendi o simbolismo que tem tudo isso para você. A gente alugou essa casa para um evento, né, para a gente passar 7 dias aqui, mas ela foi uma casa muito escolhida. Eu gostaria de morar numa casa dessa, mas não moro ainda. Mas eu gostei muito dessa coisa da madeira, do vidro, de ser algo mais integrado à natureza, algo mais orgânico, né? É isso que a gente tem que valorizar. Legal, cara. Bom, assim como todos os mortais de carne e osso, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Todos têm. Como que você lida com isso, cara? Altos e baixos é uma coisa que eu vejo outros empreendedores falando disso também, e eu sei que com certeza você também deve ter tido os seus altos e baixos. Todo mundo tem. O importante é você encarar altos e baixos como algo que faz parte da vida. Algumas pessoas, elas querem só o alto, mas a vida é feita de altos e baixos. O nosso humor é feito de altos e baixos. Às vezes você está bem, às vezes você está mal, mas as pessoas não entendem isso. Para existir um sucesso é porque existe um ponto de referência que é o fracasso. Para existir a felicidade é porque existe um ponto de referência que é a tristeza. Existem altos e baixos o tempo todo, isso faz parte da vida. Eu lido com isso de uma maneira muito tranquila. Na verdade, aprendi a lidar, né? Não é que eu lido, eu aprendi a lidar. Porque quando você é muito novo, você não percebe que você é frágil, você não percebe que você pode ser inseguro. As pessoas falam para mim, nossa, quando você é uma pessoa que chega lá no palco e fala, porque... Não, eu sou um cara tímido. Eu não sou muito tímido, lógico, mas em alguns pontos eu sou uma pessoa muito tímida, insegura em alguns aspectos, de olhar e falar, nossa, mas será que eu vou falar com aquela pessoa ou não? Será que eu vou fazer isso ou não? Não sei. Mas a questão não é você ser uma pessoa sem medo, ou sem timidez, ou sem insegurança nenhuma, e você ser uma pessoa... A questão não é essa. Todo mundo é tímido em algum momento, todo mundo é inseguro, todo mundo tem seus altos e baixos. A questão é você lidar com isso. O que você aprende com a maturidade não é, agora eu não tenho medo de mais nada. Não, isso é loucura. Não ter medo de nada é loucura. Pode matar. Mas agora eu sei lidar com o meu medo. Agora eu sei lidar com a minha insegurança. Então, a questão do altos e baixos, na realidade, agora eu sei lidar com os meus baixos e agora eu sei lidar com os meus altos. Tem uma frase que, se eu não me engano, é do Marlon Brando, que ele fala que não deixe o sucesso subir à sua cabeça, assim como você não deve deixar que o fracasso desça ao seu coração.
Quer dizer, Sim. você tem que saber lidar tanto com o sucesso quanto com o fracasso. Faz parte da vida. Muita gente fica depressiva no fracasso e eufórica no sucesso. As duas coisas fazem parte da vida. Elas não podem suscitar emoções tão grandes assim, porque você vai ter o alto e você vai ter o baixo. Então, eu lido hoje, não foi sempre assim, nem sempre foi assim. Eu lido com uma maneira muito tranquila, assim. Eu sei que isso faz parte. Né? Cara, qual foi a fase mais difícil da sua vida, cara? Falando em altos e baixos, então revela pra gente aí a fase mais complicada que você já viveu. Você já falou do cursinho e tal, foi difícil, morte lenta, aquele negócio todo, mas... mas acho que essa não foi a fase mais difícil, deve ter não. sido uma fase mais profissional, mas uma coisa mais pessoal sua. Quando eu resolvi sair do Rio, eu não sabia o que eu ia fazer e eu resolvi, talvez, não sei porquê, propor um desafio a mim mesmo. Hoje eu entendo isso. Foi um desafio para saber se eu era capaz ou não, porque eu não sabia até onde eu conseguiria chegar. Eu resolvi fazer ITA. E é uma faculdade muito difícil. As pessoas falam, nossa, quando você passou no ITA, só que elas não sabem que eu fiquei 3 anos estudando para passar no ITA. Foram 3 anos estudando e nesses 3 anos eu saí uma vez. No aniversário de um amigo meu, assim, voltei para casa e continuei estudando, Natal, Ano Novo, feriado, tudo. Não parei de estudar, porque eu sabia que aquilo era muito importante para mim. E eu passei no ITA, fiquei 3 anos no ITA, no segundo ano eu já queria sair, no primeiro ano eu vi que não era aquilo, eu meio que fui abandonando, e aí no final, quando chegou em outubro, arrumei a mala e fui embora. Abandonei as provas, fui embora, em outubro do terceiro ano. No show, você sumiu e... Sumi, fiz a mala e fui embora, mas estava muito doído, estava realmente muito doído. Mas essa não foi a fase mais difícil. Eu mudei para Campinas, passei por algumas cidades antes, porque 1 mês, 15 dias, e mudei para Campinas. O ITA fica onde mesmo? Fica em São José dos Campos. São José dos Campos. E quando eu mudei para Campinas, eu cheguei com aquele ar de eu consigo vencer. Consigo porque eu consegui algo muito difícil, que era passar no ITA, mas ali eu descobri que passar no ITA não era tão difícil, porque eu só tinha que estudar. Mais nada. Eu tinha que me enfornar dentro de casa, eu tinha que estudar. Se eu mantivesse o foco, eu conseguiria passar. Eu fiz isso e eu passei. Agora, a vida é muito mais difícil. As pessoas que falam, nossa, Conrado, como pode, você passou no ITA e tal, elas não sabem que a vida delas é muito mais difícil do que isso. Muito mais difícil. Só que elas estão acostumadas, elas lidam com aquilo. Rápido, né? Uma mãe que cuida de 2, 3 filhos, que o marido não ajuda, que a família não ajuda, que trabalha fora, ela tem uma vida que é milhares de vezes mais difícil do que os 3 anos que eu estudei para passar no ITA. Imagina. Só que eu saí de lá, eu mudei para Campinas, e aí eu não sabia o que eu ia fazer, eu tentei conseguir emprego, tentei conseguir aula, porque eu dava algumas aulas em São José dos Campos. Eu não conseguia nada, parece que o mercado estava fechado, eu não conseguia entender por quê. E hoje eu entendo, o problema não estava do lado de fora, o problema estava do lado de dentro. E uma dada hora eu fiquei numa situação tão ruim, mas tão ruim, e minha família, ela não podia ajudar, eu também não queria abrir, que eu estava passando uma situação difícil para não preocupar meus pais, na verdade minha mãe. E teve uma semana específica que eu lembro muito bem, que foi ali que eu dei a virada, que eu falei, não, chega, agora eu mudei, a minha cabeça virou a chave. Em que eu passei 6 dias, eu não tinha dinheiro para nada, absolutamente nada, eu estava num apartamento alugado, que eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, condomínio, eu não conseguia pagar também, eu não sabia, aquilo me angustiava demais, era dia e noite pensando e tentando conseguir alguma coisa, não conseguia. E eu passei 6 dias comendo pão e bebendo água. Uau. Não. Literalmente, então, pão e água. Literalmente. Porque eu não tinha dinheiro e minha mãe, ela não podia me ajudar naquele momento, eu não queria preocupá-la e ao mesmo tempo eu não queria voltar para o Rio, porque aquilo ia representar um fracasso muito grande. Eu ainda tinha um fio que me segurava, que era a certeza de que aquilo tudo ia dar certo. Porque eu tinha largado uma faculdade muito boa. Os meus amigos estavam já no 3º, 4º ano, já estavam fazendo estágio, e muito pouco tempo depois eles iam crescer, eles iam arranjar cargo de diretoria em empresas, só que eu tinha tido a escolha de não seguir por aquele caminho. Ou seja, não seguir por aquele caminho era acreditar no meu caminho, mas o meu caminho poderia estar errado, e eu não tinha essa certeza. E quando eu fiquei 6 dias comendo pão e bebendo água,
foi um período de... Foi um período, eu não sei, acho que foi o período que eu fiquei pensando nessa questão de, será que eu tive a escolha certa? Será que eu não cometi um grande erro? Comer pão e beber água não foi o maior problema. O maior problema foi aqui dentro, de pensar, eu acho que eu errei. Ao mesmo tempo, alguma coisa me falava, não, Cláudio, você não errou, era isso mesmo. Eu falei, o arrependimento misturado com o desejo de dar certo. Ali eu fiquei seguro por um fio. Para quem viu O Náufrago, era a caixa da FedEx, que ele tinha que entregar. Aquilo deu um motivo para ele viver. Ou As Aventuras de Pi, o tigre, né, que deu um motivo para ele viver. Aquilo me segurou, aquela coisa de... Aquele ali foram os meus dias no deserto, sem dúvida nenhuma. Os mais difíceis. Os mais difíceis. Em algum momento virou a chave. E aí eu parti, aí sim eu montei o cursinho para vestibular, mas por isso que eu falo que o período do cursinho, da morte lenta, que doeu muito, não foi tão difícil quanto esse. Porque esse momento foi o momento da dúvida. Foi o momento e da dor, mas foi o momento da dúvida. A dúvida é a maior dor. Saber se realmente você fez a escolha certa ou não. Aquele foi o pior momento. É porque passar uma semana comendo pão e bebendo só água, e não deveria ser muitos pães também? Não, eu comia 4 pães por dia em média. Tem uma coisa que eu descobri que é o seguinte: eu não tinha dinheiro, eu juntava as moedas, eu descobri que eu tinha moedas para comprar, por exemplo, 20 pães ou um prato de comida. E eu decidi, não, eu vou comer pão até a hora que eu aguentar, porque eu não sei o que eu vou ter depois. Eu vou ter que voltar para casa, vou ter que voltar para o Rio e falar, ó, eu errei e agora eu tenho que começar de novo. E eu não queria, eu sabia que eu não tinha errado, mas foi o momento da dúvida. E eu fiz as contas, falei, eu posso comer 4 pães por dia e água tem na torneira. Ok, então eu ia comer pão e eu descobri uma coisa muito incrível. Quando você sente fome, a fome ela aumenta, dói, e aí ela passa. Ela passa. Você passa 1 hora com fome, ela passa. Só que depois ela vem mais forte. E ela dói muito mais, você acha que você vai morrer, sente tontura, aí ela passa. Treme. O terceiro pico é o pior pico. Uau. Nesse pico eu comi o pão. É bem pesado, assim, eu acho que eu nunca contei essa história porque eu nunca fiz as pazes com esse momento. Talvez agora eu esteja fazendo as pazes com esse momento, mas eu nunca tinha feito antes. Doía muito. Ainda dói, lógico, né? Realmente eu nunca vi você contar essa história. Não, é uma história muito doída. Por mais cara. que eu te conheça há algum tempo, a gente conversa coisas profundas e tal, você nunca contou isso. Legal saber que você decidiu abrir esse momento difícil da tua vida até com o pessoal que tá me seguindo, acompanhando esse trabalho aqui, cara. Cara, vamos virar a página então, né? Agora que a gente falou de um momento duro da sua vida, eu queria saber o que você entende por sucesso, cara. Já que você mencionou sobre isso, o que você entende de sucesso? O que é sucesso para você hoje? É uma palavra muito banalizada e muito pouco refletida. Porque as pessoas falam, quero ter sucesso. Sucesso, para a maior parte das pessoas, é ganhar dinheiro. Mas quando eu tinha meus 22, 23, 24 anos, para mim sucesso era ganhar dinheiro. Então eu montei o cursinho, e eu fui lá e trabalhava e tudo, aí quebrou, mas aí depois eu montei a agência, eu passei os meus 5 anos lá pagando dívidas do cursinho, voltei, montei um negócio e eu achava que era dinheiro. Aí aconteceu uma coisa engraçada, eu escrevi o Google Marketing, que foi o primeiro livro, e de repente eu comecei a descobrir que sucesso não era dinheiro. Porque a agência ela não estava dando dinheiro, mas eu ainda assim, em uma área da minha vida, eu estava feliz. Porque as pessoas vinham falar comigo, falando sobre o livro e falando como que o livro ajudou. E aí depois eu escrevi a 2ª edição. E eu descobri que sucesso, na realidade, era reconhecimento das outras pessoas, pelo trabalho que você faz, pela tua obra. O Cortella tem um livro chamado Qual a Tua Obra? Que é bem nessa linha. A questão, qual é a tua obra? O que você vai deixar? O legado. O legado. Só que, e aí eu entrei numa fase de trabalhar muito, mas pelo dinheiro sim, mas principalmente pelo reconhecimento. E hoje, para mim, isso eu venho percebendo isso ao longo dos últimos 3 anos, é algo bem recente, sucesso para mim não é mais dinheiro, deixou de ser já há algum tempo,
Não é mais só o reconhecimento, e reconhecimento é uma coisa muito profissional, mas é o equilíbrio. Sucesso para mim hoje é o equilíbrio. E é algo que não é fácil de você conseguir. Não é nada fácil. Principalmente se você é um empreendedor, se você é tido como um workaholic, se você ama o que você faz, você tende a deixar áreas da sua vida com algumas lacunas. Isso não é sucesso. Quando você deixa muitas lacunas na sua vida, você está tendo sucesso em uma área. Isso não é sucesso para mim, a minha opinião. Então, para mim, sucesso hoje é equilíbrio. É o equilíbrio entre, sim, você trabalha, você tem reconhecimento das pessoas, você tem uma vida financeiramente estável, mas você tem família, mas você tem amigos, mas você sabe do que você gosta, você tem hobbies. Então, eu adoro ler. Eu leio de maneira intensa, insana, doses cavalares de leitura. E eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de música, eu adoro jazz, eu adoro flamenco, bossa nova, a minha ligação com a música é muito forte. E eu tenho procurado, mas isso não é, Conrado, então você alcançou o equilíbrio? Não, eu não alcancei. Eu tenho procurado cada vez mais alcançar. É uma busca, é uma evolução. Quer dizer, essa área da minha vida está muito vazia. Nossa, vou me dedicar a ela. O tempo que eu passo com os meus amigos está ficando cada vez menor por causa do trabalho. Deixa eu me dedicar a isso. É você realmente ficar rodando os pratos. Não pode deixar que nenhum prato caia. Isso é sucesso para mim hoje. Cara, você tem ideia do sucesso que você causa nas pessoas? É esse impacto, né, cara? Porque para você sucesso é isso. Então você, como é espelho, você faz com que as pessoas queiram ter sucesso, o que eles conseguem ver de você. Mas você tem ideia do que só essa parte causa nas pessoas? Não tenho. Não tenho. Não tenho a mínima ideia. Porque eu acho que está ficando tão grande isso, está ficando tão abrangente. Um dia eu estava numa livraria e aí eu estava lá escolhendo um livro, aí um cara estava do meu lado, ele olhou para mim, falou: "Você é o Conrado?" Eu falei: sou eu. Eu falei: "Nossa, Conrado." E aí começou a ler o livro, que viu o vídeo, que não sei das quantas e tal, não sei o quê. E eu fiquei: "Nossa, que legal." E você fica meio sem palavras quando acontece isso. Você fica meio: "Caramba, o que eu falo?" Porque eu sou uma pessoa comum. Sim, você não é famoso, não é? Não, eu não sou uma celebridade, uma pessoa que sai em capa de revista. Eu sou uma pessoa comum. E não que as pessoas que saem em capa de revista não sejam comuns, né? Sim, claro. Mas a exposição é muito maior. E eu fiquei meio sem saber o que falar. E eu fiquei pensando isso. Uma outra cena que me marcou muito também foi... Eu contei isso numa outra entrevista. Quando eu estava no aeroporto e uma mulher chegou para mim e falou: "Conrado." Ela estava com uma criança. Eu falei: Sim, sou eu. Ela falou: "Nossa, posso tirar uma foto contigo?" E tal. E aí chamou uma pessoa que estava ali perto, pegou: "Tirou uma foto nossa." Aí abraçou e tal, tirou a foto, tudo. E eu fiquei pensando muito nisso, de falar: nossa, mas ela tirou foto comigo porque eu tenho mais exposição, eu apareço mais. Eu fiquei muito tempo com isso na cabeça. Mas eu não chegaria para tirar foto com ela. E ela é uma pessoa igual a mim. Eu não chegaria e falaria: "Nossa, você que é mãe de um filho, caramba, como é que você consegue cuidar de uma criança, dar formação para ela, dar educação? Eu não tenho a mínima ideia de como fazer isso. Vamos tirar uma foto? Eu admiro você por causa disso." Mas isso não acontece. Então, olha como que as pessoas costumam confundir o palco com a plateia. Quer dizer, o que está no palco, as pessoas consideram que são mais importantes, que é o show. O show acontece lá. Não, o show acontece dentro da gente. Acontece aqui dentro. E o impacto que eu causo nas pessoas gera esse tipo de comportamento. Mas eu não tenho a mínima ideia. Eu recebo... Cara, você não tem ideia a quantidade de mensagens que eu recebo de e-mails, inbox, Twitter, obrigado, você transformou a maneira de eu ver o meu negócio, a minha vida. Eu já te falei isso de maneira Você me falou isso. É muito grande, eu não tenho ideia, porque para cada uma pessoa que escreve, existem 100 que acham que gostam, transformam, mas falam: "Nossa, que bom, o Conrado transformou minha vida." Mas o Conrado como um ente plástico, né? Como uma coisa, não como um ser humano que gostaria de ler esse e-mail, que gostaria de saber, né? Mas o impacto é muito grande. Ele é muito... Eu não tenho ideia, eu não tenho a mínima ideia. Cara, é forte. Eu imagino que seja. Isso.
O Conrado me puxou no momento que eu estava, assim, sem ele querer, né? Sem ele querer, com a técnica, com o trabalho, com o estudo, sem ele querer, ele me puxou de um atoleiro que eu tava, não enxergava um horizonte, cara. Realmente foi muito forte. Eu vi alguém colocou, uma pessoa, um dos membros do meu mastermind, ela colocou uma foto e que eu fiquei muito tocado com a foto, que ela falou a questão de algumas vezes acontece de uma pessoa acreditar mais em você do que você mesmo. Isso me tocou muito, eu fiquei pensando nisso. Eu vi essa foto ontem e eu fiquei pensando a questão de quando você acredita na pessoa, você fala que você é capaz. Nasce alguma coisa de dentro dela, né? Conseguiu traduzir bem assim, esse sentimento que a gente tem em relação a você. Você não é celebridade, você é um cara humano que ajuda, que mostra um caminho. Talvez você nem faça, mas você mostra um caminho. Isso é a tua grande missão, eu acho. Mas eu tenho certeza disso. Cara, mas para você conseguir fazer tudo isso, você tem que ser um cara que trabalha muito. E você falou numa palavra ali que é o workaholic, né? O cara que trabalha insanamente, sem parar. Como que você consegue lidar com isso, cara? Porque eu tenho meus altos e baixos também em casa, com a esposa, que inclusive está aqui nos bastidores da entrevista. Mas é uma coisa complicada. Às vezes eu deixo de dar atenção, aí ela me puxa a orelha. Cara, volta aqui que você tem filho, você tem eu, que preciso de atenção. E como que você lida com isso? Essa questão de foco, sim, eu não sei se tecnicamente eu sou um workaholic, mas eu trabalho muito. Cara, você trabalha, cara. O cara te chama às 4 da manhã, o inbox no Facebook, você responde, cara. Realmente você excede um pouco a normalidade, mas vamos lá. Vou poder falar assim. Como você lida com isso, cara? Eu gosto muito do que eu faço. Talvez esse seja a grande vantagem ou o grande problema, né? Porque quando você gosta muito do que você faz, você tende a entrar cada vez mais naquilo. Mas tem uma definição de foco que eu tenho para mim, que foco não é aquilo que você escolhe. Foco é tudo aquilo que você desescolhe. Para você escolher alguma coisa, você tem que desescolher muitas. Isso é ter foco. E é lógico que o que o trabalho representa na minha vida fez com que eu desescolhesse muita coisa. Então, eu tenho muitos amigos que têm vidas diferentes. Por exemplo, eu não tenho filho ainda. Tem alguns amigos meus que têm filhos. Você não é casado ainda? Não sou casado ainda. Tem amigos meus que são casados. Então, quer dizer, eu desescolhi muitas coisas. E aí vem aquela questão da definição de sucesso. Por que hoje, a minha idade, não a minha idade, mas a minha experiência, o que eu passei, a minha bagagem, ela me mostra mais claramente, para mim, o que é sucesso, que é o equilíbrio. Porque eu desescolhi muitas coisas em alguns momentos da minha vida para escolher uma coisa. E, ok, não existe certo nem errado, esse foi o caminho que eu tomei. Mas hoje eu já começo a olhar essa palavra, o workaholic, que antes talvez me desse até orgulho, com alguma reserva. De falar, mas eu não posso ser assim. Porque sucesso para mim hoje é o equilíbrio. Não é o sucesso profissional ou o sucesso só financeiro, é o equilíbrio. E eu estou atualmente num processo de evolução que já está durando aí uns 2 ou 3 anos e que vai durar talvez mais uma década, porque não é fácil. Cara, você mencionou ali sobre tempo de vida. Você é um quarentão já, né? Com muito orgulho. Não vou dizer bonitão, porque senão a minha mulher vai ficar aqui, né? Mas é um cara né, que já alcançou um certo nível de sucesso. Mas para você, a maioria das pessoas que te seguem, que estão nos teus cursos e tal, eles ficam entre os 25 e 40, mas a grande maioria entre 25 anos por aí. É um mercado muito novo esse. Como que é ser um quarentão onde só tem a maioria dos caras que te procuram são mais novos? Assim? Como você lida? O que você acha disso? Eu acho que a minha vida, ela foi muito diferente das pessoas que estão no mercado hoje. Eu comecei mais cedo, não no mercado online, né, entre aspas, no mercado offline. Tive cursinho, tive quedas. Isso me dá uma outra visão do mercado. As pessoas mais novas, e eu sei disso, obviamente, porque eu já fui assim, elas são mais imediatistas. Aquela questão de considerar que o sucesso é o dinheiro, como eu já pensei
Na verdade, não estou falando das pessoas, estou falando de mim. E quando você chega a 40 anos, que é uma marca histórica na sua vida, quando você tem 25, 30, as pessoas de 40 eram os caras mais velhos. Não, ele é um cara mais velho, é assim. Mas quando você chega nos 40, você fala, nossa, eu sou aquele cara mais velho, Sim, que eu cheguei aqui no cara mais velho. E você se sente novo, você se sente bem, mas a experiência que você... Eu considero essa época a melhor época, porque você tem experiência de vida, você tem bagagem, você guarda os teus escalpos e as tuas mortes lentas, né? Mas você tem uma visão diferente. Isso traz uma visão diferente no mercado. E talvez as pessoas de 20, 30 e até as de 50, elas me sigam, me considerem uma referência por causa dessa minha visão diferente do mercado. Esse ponto de vista diferente. Porque eu já passei por muitas coisas para descobrir o que eu queria, o que eu não queria, e por algum momento a pessoa que está passando por isso que eu já passei, ela se identifica comigo falando, nossa, o Conrado já passou por isso, eu estou passando e eu estou vendo que o Conrado tomou um caminho que eu gostaria de tomar. E aí elas me seguem, porque elas se identificam em algum momento com as minhas dores, né? Com a minha dor, com aquilo que eu passei. Mas eu gosto de ter 40 em um mercado de 30, 25, 30. Eu gosto muito, porque isso me dá um ponto de vista diferente. Me deixa mais claro esse mapa do território. Tem uma frase que fala que o mapa não é o território, né? Quer dizer, o teu modelo mental é que faz com que o território seja melhor explorado, melhor visto ou não. O seu modelo mental é o seu mapa. O meu mapa está mais acurado, ele está mais preciso hoje. Ele era muito genérico há 10 anos, há 20 anos. Hoje ele está muito mais apurado. Refinado. Né? Refinado, essa é a palavra. Bom, nessa entrevista, cara, não vou chamar de entrevista, vou chamar de bate-papo, né, cara? Mas você revelou muita coisa que eu não sabia, que eu acho que as pessoas que estão assistindo vão gostar de saber. Mas vamos descontrair um pouco, vamos mudar um pouco o prisma do que a gente está falando até aqui. Vamos fazer aquele bate-bola, jogo rápido? Opa, vamos lá. Cara, vamos lá então. Um dia na sua vida. O dia que eu falei a primeira vez para minha mãe, eu te amo. Uma pessoa. Minha mãe. Um filme. A Procura da Felicidade. Eu tenho esse filme com Will Smith. Eu comprei esse filme e eu vejo ele a cada 6 meses. Quando eu começo a reclamar da vida, eu vejo esse filme. Um livro. Não o que você está lendo hoje, mas um livro que... O Pequeno Príncipe. Eu descobri esse livro quando eu estava no ITA, naquela época mais difícil, e uma pessoa muito querida me deu esse livro. E eu li, mas ali eu descobri muito do que eu estava passando. Eu descobri que era um livro para adultos, não um livro para crianças. E ali eu vi que o mundo podia ser mais bonito. Talvez ali tenha sido algumas das viradas, uma das viradas de pensamento meu, lá, quando eu estava lá naquela fase. Legal. Carreira. Palco. Você não pode confundir o palco com a plateia. Carreira é o seu palco, é onde você coloca a sua veste de palco e você executa um papel. Mas você nunca pode esquecer que você é um ser humano. Carreira é o palco, mas você fica a maior parte do tempo na plateia. O Conrado Adolfo pelo Conrado Adolfo. Cara, essa é uma pergunta bem difícil. Uma pessoa com muitas imperfeições, algumas conhecidas, outras a serem descobertas, uma pessoa que procura evoluir o tempo todo, uma pessoa que já descobriu que existem coisas muito mais importantes do que as coisas, né? Existem, os sentimentos são mais importantes, a vida é mais importante. Alguém que começa a ter a percepção da vida na sua plenitude. Alguém que descobriu que
a parte mais importante da sua vida é o amor que você dá e que você recebe às pessoas que estão à sua volta. E amor não é só o amor carnal, o amor com a sua esposa, mas o amor com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes, o amor que você distribui. E o amor que você recebe também. Você tem que saber receber. E você vai aprendendo a receber e dar amor à medida que você vai ficando cada vez mais maduro e começa a lidar com esse sentimento tão forte de uma maneira mais tranquila, mais segura também. Acho que é isso. Legal. Bom, eu não tenho nem palavras para agradecer essa entrega que você nos deu hoje. Nunca vi você falar dessas coisas em entrevista nenhuma. Acho que vai ser a primeira que o pessoal vai ver tua nessa coisa mais intimista, né? Mais de conhecer o Conrado. Cara, enfim. Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. Bom, essa foi uma entrevista fantástica que eu fiz com o meu amigo Conrado Adolfo, tá? Eu tenho certeza que ele tocou o seu coração, assim como ele tocou o meu, com a história dele. Não é só o profissional Conrado Adolfo. Ali a gente está vendo também a pessoa do Conrado Adolfo, o Conrado como ele é. Ele contou histórias que ele não havia contado para ninguém, tá? E é interessante a gente conhecer como os nossos líderes são, né? Uma pessoa que está ali para nos ajudar, para nos apoiar, para mostrar um caminho. Eu fiz o curso 8Ps que mudou a minha vida por completo, mudou a vida de muita gente, com certeza, não tenho a menor dúvida disso. Tem muitos testemunhos de pessoas e pessoas que eu encontro nos eventos e falo, cara, o Conrado mudou minha vida. E realmente o Conrado é uma pessoa digna da sua atenção, do seu empenho de você seguir um cara como o Conrado, tá certo? Muito obrigado por você ter visto esse vídeo até aqui e se você puder e quiser assistir mais entrevistas como essa, bate-papos e, enfim, várias dicas que eu tenho colocado aqui no YouTube, basta se inscrever no meu canal, tá? E eu tenho certeza que eu vou te surpreender cada vez mais, tá certo? Um grande abraço do Michael Oliveira e até o nosso próximo Talk Show com o Michael Oliveira.